Então, veja bem, a gente, quando está aqui, né, falando de espiritismo, falando dos espíritos amigos, né, recordando essas situações, nós estamos nos ligando a esses espíritos, nós estamos nos direcionando a esses espíritos para que eles nos ajudem. Quanta gente sofre, gente, na face da Terra? Quanto sofrimento a gente vê, não só sofrimento por falta de produtos alimentares, né? Mas o sofrimento pela enfermidade. Às vezes a pessoa milionária, bilionária, trilionária, e sofre tremendamente com as provações materiais. E o Espiritismo vem para aliviar essas pessoas. Porque, veja bem, a gente não se propõe aqui a estar curando ninguém. O Espiritismo não diz isso, eu vou te curar. Não, eu vou vibrar para você. Se você tiver merecimento, se você tiver no momento certo, quem sabe pode até haver uma cura. Né? Mas vai te aliviar, com certeza que vai. A vibração alivia as pessoas. Ela traz às pessoas um bem-estar, né? Quando eu falo que os espíritos nos trazem fluidos balsamizantes, dulcificantes, pacificadores, né? Neutralizadores, tranquilizantes, porque o próprio magnetismo em si ele é altamente, vamos dizer assim, hipnótico, no sentido de nos estar bem depois que nós tomamos o passe. E vocês não imaginam a gente que está do lado de cá falando com vocês, como depois que termina esse momento a gente fica numa leveza tão gostosa, uma coisa tão salutar às nossas vidas, né? De um assim, como se nós tivéssemos feito o nosso papel, como se nós tivéssemos assim, eu fiz a minha parte. E que cada um que fizesse um pedacinho desse, quanta gente nós conseguiríamos ajudar? Mas sem promessas, né? Sem e às vezes até sem mentiras para as pessoas, porque o espiritismo não pode ser confundido com aquelas pessoas que vêm a público dizer às pessoas prometer coisas que nós não podemos fazer. Existe uma lei de Deus para isso, né? Existe uma lei de Deus e Deus não cumpre a lei. Veja bem, Deus cumpre, quer que se cumpra a sua lei. Veja bem que Jesus, poucas pessoas, né, leiam o Evangelho de Jesus, e quando Jesus, na ressurreição de Lázaro, notam que a primeira palavra que Jesus diz ali no Evangelho é o seguinte: ainda existe vida. Lázaro, levanta e vem. Porque se não existisse vida, Jesus não poderia contrariar as leis de Deus. Morto o corpo, sacramentado. O espírito já se desligou. Mas como Jesus tinha o fenômeno da dupla vista, tinha a percepção de que aquele corpo ainda tinha energia, vitalidade, ele disse: ainda há vida. Lázaro, levanta e vem. E Lázaro já tinha mau cheiro, pelo estado cataléptico ou letárgico, né, que ele estava passando naquele momento. Então a gente começa a verificar que quantas coisas, né, o espiritismo nos esclarece e que nós devemos passar às pessoas para que as pessoas tenham credibilidade nessa doutrina que faz por nós coisas maravilhosas, gente.